Uma estrada de terra esquecida corta o sertão do Maranhão e termina em um casarão que todo mundo conhece, mas ninguém tem coragem de entrar. Dizem que desde a última família que morou lá, ninguém consegue passar uma noite inteira dentro daquela casa. O que ficou trancado entre aquelas paredes é tão pesado que parece acordar sempre à mesma hora. Digite aí nos comentários de onde você está assistindo. Talvez exista uma casa antiga, um quarto fechado ou uma lenda obscura na sua cidade também, esperando para virar história aqui no canal. Agora fica até o fim e descobre o que ainda está lá dentro e por que ninguém consegue dormir depois de saber. Nos anos 1980, quando a BR ainda era mais remendo de asfalto do que estrada de verdade, existia uma rota velha de caminhão que cortava o interior do Maranhão, ligando pequenos povoados de roça e serras de pedra baixa. A estrada de terra batida começava num posto de gasolina perto de Bacabal, passava por roças de mandioca, atravessava rios estreitos em pontes de madeira e se perdia numa sequência de curvas entre babaçoais e matas ralas. Era conhecida pelos motoristas como a Estrada do Casarão. Quem deu esse nome não foi engenheiro nem prefeito, foi caminhoneiro cansado, queimado de sol, que jurava ver sempre à mesma altura do quilômetro imaginário uma casa grande de taipa recuada uns 100 metros da estrada. Vista de longe, parecia viva, janelas escuras como olho fechado, telhado torto, varanda de coluna grossa. À noite, de vez em quando, uma luz acendia num dos cômodos, mesmo depois que todos sabiam que a casa estava vazia fazia anos. O protagonista dessa história chamava-se Pedro Honório, mas todo mundo chamava de Pedro da Estrada. Trabalhava desde novo dirigindo caminhão boiadeiro, levando carga de gado e mercadoria entre o interior do Maranhão e o Piauí. A estrada era a casa dele. Conhecia cada buraco, cada curva perigosa, cada ladeira em que precisava reduzir antes do tempo. Tinha mulher e 2 meninas em Caxias, mas vivia mais no banco do caminhão do que no sofá da sala. Pedro já tinha ouvido falar do tal casarão desde antes de tirar a carteira de motorista. Diziam que era de uma família grande, gente que mexeu com política na década de 60, que fez fortuna na base de terra tomada à força e de negócio escuro com empresa de fora. Com o tempo, a família se espalhou. Uns morreram, outros foram para São Luís ou Belém, e a casa foi ficando para trás, esquecida. Só que, diferente de muito casco abandonado por aí, aquela casa nunca caía. No máximo, o reboco rachava, mas seguia de pé, como se tivesse raiz de pedra. Os mais velhos contavam que a última noite ocupada ali tinha terminado em grito, tiro e caminhonete saindo queimando pneu pela estrada antiga. Ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido. Só se falava que uma parte da família sumira na calada e que no outro dia a casa estava fechada, porta trancada, janelas batidas por dentro. Depois disso, quem passava a noite jurava ver, sempre em certos dias, uma lamparina acesa num quarto do andar de cima, mesmo com o mato tomando conta do terreiro. Pedro nunca ligou muito para essas conversas. Dizia que história de estrada era igual neblina de madrugada. Se prestasse atenção demais, acabava capotando. Até que numa noite de julho, com a chuva atrasada e o calor grudado igual pano molhado, ele precisou desviar da BR por conta de um acidente e caiu justamente na rota antiga do casarão. Tinha passado das 9 quando o farol do caminhão começou a iluminar só parede de mato e poeira. O rádio chiava mais do que tocava música. A cabine cheirava a café frio e cigarro de filtro rasgado. Pedro coçou a barba rala, ajeitou o boné e pensou consigo que ainda faltavam umas 2 horas para alcançar o próximo posto. Foi então que viu, lá na frente, uma curva mais aberta que ele conhecia só de ouvir falar. Numa reta longa depois dela, bem à direita, a silhueta escura do casarão apareceu contra o céu avermelhado.
Mesmo àquela distância, dava para sentir que a casa não era como as outras. Grande demais para o tamanho da estrada, com varanda ampla de coluna, paredes mais altas do que o normal. No segundo andar, uma única janela estava acesa com uma luz forte, amarela, que não parecia vazar de vela nem de lâmpada comum. Pedro sentiu um arrepio que não combinava com o calor da noite. Pensou em seguir direto, como sempre. Mas naquele dia, o ponteiro do combustível já beliscava o vermelho, e o caminhão vinha dando uns engasgos estranhos. Além disso, a lombar doía, a vista pesava. A ideia de parar um pouco, esticar as pernas, beber água que tinha no galão e ver de perto aquela casa que era quase personagem de história, vinha crescendo, teimosa. Só para olhar de fora, murmurou como se precisasse justificar para alguém. Virou o volante com cuidado, tirou o caminhão da estrada principal e entrou num caminho de terra batida que levava direto ao portão enferrujado do casarão. Cada metro que avançava levantava uma nuvem de poeira que o farol cortava em faixas. O motor roncava num tom mais baixo, como se ele também estivesse com receio do destino. Parou uns 10 metros antes do portão, deixando o caminhão apontado de volta para a estrada, como bom homem de estrada que nunca confia demais em lugar estranho. Desligou o motor. O silêncio que veio depois era quase sólido. Dava para ouvir só sapo longe e o estalo de algum galho secando. A luz do quarto continuava acesa, firme, sem piscar, na janela do andar de cima. Não era clarão de TV. Não era brilho de lâmpada fluorescente. Parecia mais quente, mais carne do que elétrico, como lamparina muito forte. Pedro desceu, pegou a lanterna da gaveta e encostou no portão. O ferro gemeu ao menor toque, mas abriu. O terreiro era grande, chão de terra batida rachado em vários pontos, um poço de boca larga no meio, a corda do balde há muito tempo comida por sol e chuva. Uns coqueiros magros faziam sombra rala e carrapichos grudavam na barra da calça a cada passo. Uma sensação esquisita o acompanhava. A de que aquele lugar não via gente fazia muito tempo, mas ao mesmo tempo parecia preparado para a visita. Nenhuma árvore caída barrando a porta, nenhum entulho amontoado na entrada. As telhas ainda quase todas no lugar. Só o mato alto ao redor denunciava o abandono. Na porta da frente, uma aldrava de metal em forma de mão segurando um anel ainda brilhava, diferente do resto. Pedro tocou devagar. A madeira rangeu, mas cedeu. A porta estava apenas encostada, não trancada. Aquilo já teria sido suficiente para qualquer pessoa prudente voltar para o caminhão e ir embora. Mas curiosidade misturada com cansaço é uma combinação perigosa. O cheiro que veio de dentro era de casa fechada, mas não tinha podridão. Era mistura de madeira antiga, pano guardado e um leve perfume doce, como se alguém tivesse usado colônia ali não fazia tanto tempo assim. "Tem alguém?" arriscou, a voz ecoando no saguão. Nada. Nem resposta, nem barulho de cadeira sendo arrastada, nem farfalhar de rato. Só o som da própria respiração ficando mais rápida. O saguão era amplo, piso de ladrilho preto e branco, escada de madeira larga subindo para o segundo andar. Retratos antigos nas paredes mostravam gente séria, de roupa de outro tempo, olhando firme para a lente. A luz da janela do quarto de cima desenhava um retângulo perfeito no chão, bem no meio da sala. Pedro hesitou. Todo o instinto dizia para ele ficar ali embaixo, dar meia volta, sair, fingir que nunca tinha chegado tão longe. Mas quanto mais pensava, mais a curiosidade espetava. Quem acende luz em casa vazia? E por quê? Subiu a escada devagar, sentindo cada degrau gemer sob o peso. A lanterna tremia um pouco na mão, mais pelo nervoso do que pelo esforço. No corredor do segundo andar, portas alinhadas dos dois lados. A luz vinha forte por baixo da penúltima, do lado esquerdo. Era ali. Quando se aproximou, percebeu um detalhe. A luz vinha até a fresta, mas o ambiente atrás da porta estava silencioso. Não tinha ruído de rádio, nem de passos, nem de cadeira. "Tem alguém?"
Repetiu, já sabendo que não haveria resposta. A mão alcançou a maçaneta por conta própria. A porta não estava trancada. Girou fácil, com um clique seco. O quarto se revelou aos poucos, como cena de fotografia antiga sendo revelada em bandeja. Era um quarto grande, com cama de casal de ferro, armário embutido, penteadeira com espelho manchado. Tudo coberto por uma camada fina de poeira que brilhava na luz intensa, vindo de uma lamparina sobre a mesa de cabeceira. Aquela lamparina era estranha. O vidro estava limpo demais. O pavio queimava firme, sem fumaça, como se alguém tivesse acabado de acender. Mas o que mais chamou a atenção de Pedro não foi a luz. Foi a quantidade de coisas espalhadas pelo quarto, como se alguém tivesse saído às pressas e nunca mais voltado. Roupas dobradas na cadeira, mala aberta no chão com vestidos pela metade, sapatos arrumados ao pé da cama. E sobre o colchão, uma fileira de cadernos abertos, lado a lado, preenchidos com uma letra pequena e redonda que corria de margem a margem. Ele se aproximou, o coração batendo alto demais. No primeiro caderno, a data no topo da página dizia 15 de agosto de 1972. As linhas seguintes contavam, em primeira pessoa, a rotina de alguém que vivia naquela casa. Festas, visitas de políticos, negócios fechados na sala de jantar. Mais para o meio, o tom mudava. Falava de brigas, de grito vindo da varanda à noite, de caminhonete saindo apressada, de gente desaparecendo sem explicação. Pedro virou uma página e leu uma frase que fez a nuca gelar. Se um dia alguém entrar neste quarto e encontrar esta luz acesa, é porque a casa resolveu falar. Não apague. Leia. A letra parecia firme para alguém prestes a sumir. Obedecendo a um pedido de décadas atrás, ele continuou lendo. Descobriu que aquela casa tinha sido usada, nos anos de chumbo, como ponto de encontro de gente grande. Políticos, empresários, militares. Ali se combinava a compra de terra, se decidia quem ia receber dinheiro de obra, quem ia perder fazenda por causa de represa e estrada. No meio disso tudo, havia uma personagem que aparecia nas linhas sempre em tom de alerta. Dona Celina, a dona da casa, que começou escrevendo sobre festas e flores na varanda e terminou falando de medo e culpa. Nas últimas páginas, ela contava que tinha começado a guardar ali no quarto cópias de contratos, fotos de reuniões, gravações em fita cassete de conversas que ouviu atrás da porta. Escrevia que, se algo acontecesse com ela, aquela documentação não podia sumir como tantas outras histórias do interior. E mais, dizia que tinha arrumado o quarto como se ainda morasse ali, para que ninguém desconfiasse de que aquilo era um arquivo. A partir de certo ponto, as datas das anotações param. Não há fim, não há assinatura, não há página em branco cuidadosamente fechando o caderno. É como se, no meio de um parágrafo, alguém tivesse sido interrompido à força. Pedro largou o caderno e começou a procurar no quarto os tais documentos. Puxou gavetas, examinou o fundo falso de uma arca, olhou atrás do guarda-roupa, até que, embaixo da cama, encontrou uma caixa de metal baixa, pesada, com duas dobradiças grossas. O cadeado, apesar de velho, ainda parecia firme. Nesse momento ouviu um barulho vindo do corredor. Um passo arrastado, como de alguém calçando chinelo pesado, roçando no assoalho. Depois, silêncio de novo. O coração disparou. Lembrou que deixara a porta do quarto entreaberta. A lanterna tremia tanto que ele precisou segurá-la com as duas mãos. "Tem gente?" Arriscou mais uma vez. Nada respondeu. Quando voltou a olhar para a caixa, o cadeado estava aberto, pendendo da argola. Ele tinha certeza de que não era assim um segundo antes. A boca ficou seca, as pernas pesadas. Mesmo assim, alguma coisa o empurrou para frente. Levantou a tampa. Lá dentro, maços de papel bem organizados, envoltos em plástico. Cópias de contratos de terra, mapas de área, fotos em preto e branco de reunião na sala de jantar, justamente aquela lá embaixo, com gente em volta da mesa.
alguns de terno, outros de roupa de fazenda, todos com rosto reconhecível para quem vivesse na região naquela época. Nos cantos, carimbos de banco, assinatura de político, anotação à mão dizendo cópia de segurança. Na parte de baixo havia ainda fitas cassete etiquetadas com datas e nomes. Pedro não tinha como ouvi-las ali, mas podia imaginar o conteúdo, vozes combinando como esconder dinheiro, como forçar pequeno fazendeiro a vender barato, como fazer obra nunca sair do papel, mesmo com verba liberada. Aquela caixa era uma bomba enterrada não na terra, mas no tempo. O som no corredor voltou. 3 passos lentos que pararam exatamente na porta do quarto. Pedro virou de uma vez, apontando a lanterna. O feixe de luz atravessou o vão e pegou só corredor vazio. Mas o ar parecia mais denso, como se alguém estivesse ali, invisível. A lamparina tremeluziu um instante, depois firmou de novo. Foi aí que a ficha caiu de vez. Ele estava de madrugada, sozinho, numa casa abandonada há mais de 20 anos, segurando provas de coisa que gente viva ainda preferia esquecer. E essa casa não era em qualquer lugar. Era no fim de uma estrada velha que quase ninguém mais usava, justamente para ninguém incomodar o silêncio. Ele fechou a caixa com cuidado, levando só um maço menor de papéis, dobrado dentro da jaqueta. Deixou o resto exatamente como estava. Antes de sair, parou na porta, olhou para a lamparina e falou baixo. Eu vi, tá visto? Agora eu dou um jeito disso sair daqui. A chama pareceu se inclinar, como se respondesse. Na descida da escada, o piso pareceu mais leve, o ar menos preso. Ainda assim, cada retrato na parede parecia acompanhar com o olhar, como se perguntasse o que ele faria com aquilo. Pedro não respondeu a nenhum. Saiu, fechou a porta, caminhou até o caminhão e só respirou fundo depois de bater a porta da cabine por dentro. Na estrada de volta, o ponteiro do combustível, que antes ameaçava o vermelho, parecia ter voltado um pouco, como se o caminhão tivesse, de alguma forma, ganhado fôlego novo. Ele não discutiu com o milagre, só dirigiu. Nos dias que se seguiram, Pedro não contou nada a ninguém, além de um amigo antigo, Adalto, que trabalhava como funcionário em um cartório de uma cidade média próxima. Entregou o maço de papéis, explicou de onde vinham sem dar nome de estrada nem de casa. Pediu que Adalto visse se aquilo prestava para alguma coisa além de alimentar medo. Adalto levou dias para responder. Quando ligou, a voz vinha estranha. Pedro, isso aí é coisa para promotor, não para cartório pequeno. Eles acabaram marcando com um promotor discreto, desses que não gostam de microfone, mas gostam de papel bem assinado. Em reunião fechada, o promotor folheou, analisou, comparou carimbos, riscou nomes num caderno, perguntou detalhes. Não fez promessa de filme, mas prometeu uma coisa: isso não volta para a gaveta. O tempo passou. O processo, como todo processo nesse país, andou devagar, tropeçando em recurso, em sustentação oral, em férias de juiz, mas andou. Aos poucos, gente grande que se achava esquecida começou a ser chamada para depor. Jornal local passou a falar em antigo esquema de grilagem e desvio de verba em fazendas do interior do Maranhão, sem dar muitos detalhes de endereço. Ninguém mencionava a Estrada Velha, ninguém mencionava o casarão, menos ainda a luz acesa no quarto de cima. Do lado de fora, a casa seguia lá. Alguns curiosos tentaram se aproximar nos anos seguintes, por ouvir falar em casa amaldiçoada. A maioria contou a mesma coisa. Sempre que chegavam perto demais, ou o pneu furava, ou o carro morria, ou a chuva desabava de repente, justo ali, molhando terra que nunca via água. Poucos conseguiram passar do portão, e os que entraram relatavam sensações esquisitas. Peso no peito, relógio travando, pesadelo na noite seguinte. Ninguém, porém, conseguia ficar para dormir dentro. A única vez em que um grupo de jovens resolveu bancar coragem e passar a noite no casarão terminou antes da meia-noite,
com todos fugindo pálidos por causa de uma sequência de passos demorados no corredor e de janelas batendo sozinhas, mesmo sem vento. Pedro acompanhava tudo de longe, pela estrada e pelo noticiário miúdo. Sabia que não era o herói da história. Naquela altura, promotor, procurador e juiz faziam seu papel. Mas também sabia que, se não tivesse vencido o medo naquela noite, muita coisa continuaria enterrada. Anos depois, já com menos carga e mais lembrança do que trabalho, ele voltou a passar pela estrada antiga. Desta vez, não por desvio, mas por escolha. Queria ver se a casa ainda estava lá, se a luz ainda acendia. Era fim de tarde. O sol se escondia atrás das copas, pintando tudo de laranja escuro. A estrada estava ainda mais estreita, comida pelas margens. O caminhão ia devagar, respeitando o tempo. Quando a curva se abriu, o casarão apareceu de novo, igual e diferente. Telhado mais torto, paredes mais gastas, mas ainda de pé. A janela do quarto de cima, porém, estava escura. Pedro estacionou no mesmo lugar de outrora. Desceu mais devagar, sentindo o peso dos anos nos joelhos. O portão agora estava preso com corrente grossa e cadeado novo. Sinal de que alguém, em algum momento, se deu ao trabalho de oficializar o abandono. Ele ficou ali, na beira da estrada, olhando em silêncio por longos minutos. Em dado instante, um clarão suave começou a surgir por trás do vidro da janela superior. Não era foco forte como antes. Parecia um brilho de vela, ou de luca em fim de festa. Iluminou pouco, só o necessário para desenhar contorno de cortina. Pedro sorriu, quase sem perceber. "Tá visto, dona Celina? A senhora conseguiu", murmurou. Na mesma hora, o brilho diminuiu e sumiu de vez, como se alguém tivesse fechado um livro. Quem passa hoje pela estrada do casarão ainda vê, de vez em quando, um caminhoneiro reduzindo sem motivo aparente, olhando para a direita como quem procura algo. Há quem diga que, em noite de lua certa, a luz volta a acender no quarto de cima, bem forte, e que, se você tiver coragem de encostar o carro no acostamento e desligar o farol, vai ouvir, bem de leve, o som de folha sendo virada e de caneta riscando papel. É a casa lembrando que segredo enterrado demais, uma hora resolve sair, nem que seja pela fresta de uma janela antiga. E como em todas as histórias do sertão obscuro, o que realmente tira o sono não é o fantasma de vestido ou o rangido de porta. É descobrir quanta coisa foi feita no escuro, com gente de carne e osso, e quanto ainda pode estar guardado em quarto fechado de casa perdida pelo Brasil afora.